O humor, Freud, 1927. Em O Xiste e sua relação com o inconsciente, livro que publiquei em 1905, tratei o humor apenas do ponto de vista econômico. Procurei discernir a fonte do prazer que temos com o humor e acredito haver demonstrado que o ganho de prazer humorístico vem de uma economia no dispêndio afetivo. O processo humorístico pode ocorrer de duas formas: uma única pessoa que adota ela mesma a atitude humorística, enquanto outra pessoa tem o papel de espectador e fruidor, ou entre duas pessoas, das quais uma não tem participação nenhuma no processo, mas a outra toma esta pessoa como objeto de sua consideração humorística. Quando, para ficarmos num exemplo bem cru, um condenado que está sendo levado para a forca numa segunda-feira diz: a semana começa bem. Ele próprio faz o humor, o processo humorístico se completa em sua pessoa e, claramente, produz-lhe certa satisfação. Quanto a mim, o ouvinte não participante, sou como que afetado à distância pela frase de humor do condenado. Sinto, talvez como ele, o ganho de prazer humorístico. O segundo caso acontece quando, por exemplo, um escritor ou um narrador descreve de forma humorística o comportamento de pessoas reais ou inventadas. Tais pessoas não precisam mostrar humor elas mesmas. A atitude humorística é coisa apenas daquele que as toma por objeto de humor e, como no caso anterior, o ouvinte ou leitor participa da fruição do humor. Resumindo, pode-se dizer que a postura humorística, não importando em que ela consista, pode ser dirigida para a própria pessoa ou para outras. É de supor que traga um ganho de prazer para quem a adota. O espectador não participante tem um ganho de prazer semelhante. Compreenderemos melhor como surge o ganho de prazer humorístico se nos voltarmos para o que ocorre no ouvinte diante do qual outro indivíduo produz humor. Ele vê esse outro numa situação que leva a esperar que o outro vai gerar sinais de algum afeto. Vai se zangar, se queixar, expressar dor, se horrorizar, talvez até se desesperar. E o ouvinte espectador se acha pronto para acompanhá-lo nisso, para evocar em si os mesmos impulsos emocionais. Mas essa disposição para emocionar-se é fraudada. O outro não exprime nenhum afeto, faz um xiste. Do dispêndio afetivo assim poupado, nasce, no ouvinte, o prazer do humor. Não temos dificuldade em chegar a isso, mas logo achamos que o que sucede no outro, no humorista, é que merece maior atenção. Não há dúvida, a essência do humor consiste em que o indivíduo se poupa dos afetos que a situação ocasionaria e, com uma piada, afasta a possibilidade de tais expressões de afeto. Nisso, o que ocorre no humorista tem de coincidir com o que sucede no ouvinte, mais corretamente. O processo que tem lugar neste precisa haver copiado o que ocorre no humorista. Mas como cria este a postura psíquica que lhe torna supérflua a liberação de afeto? O que se passa nele, do ponto de vista dinâmico, na postura humorística? Claramente, deve-se buscar a solução do problema no humorista. No ouvinte, cabe supor apenas um eco, uma cópia desse processo desconhecido. É hora de nos familiarizarmos com algumas características do humor. Ele não apenas possui algo libertador, como o xiste e a comicidade, mas também algo de grandioso e exaltante, traços que não se acham nos dois outros tipos de ganho de prazer a partir da atividade intelectual. O traço grandioso está claramente no triunfo do narcisismo, na vitoriosa afirmação da invulnerabilidade do eu. Este se recusa a deixar-se afligir pelos ensejos vindo da realidade, a ser obrigado a sofrer. Insiste em que os traumas do mundo externo não podem tocá-lo. Mostra, inclusive, que eles são apenas oportunidades para a obtenção de prazer. Esta última característica é absolutamente essencial no humor. Suponhamos que o criminoso levado para a execução na segunda-feira dissesse: "Isso não me preocupa. Que importa se um sujeito como eu é enforcado? O mundo não vai acabar por isso." Concluiríamos, então, que essa fala implica uma grandiosa superioridade sobre a situação real, que é sábia e justificada, mas não revela nenhum sinal de humor. Baseia-se, inclusive, numa avaliação da realidade, que contraria diretamente a do humor. O humor não é resignado, é rebelde. Ele significa não apenas o triunfo do eu, mas também do princípio do prazer, que nele consegue afirmar-se contra a adversidade das circunstâncias reais.
Mediante esses dois últimos traços, o repúdio às exigências da realidade e a imposição do princípio do prazer, o humor se avizinha dos processos regressivos ou reacionários que tanto nos ocupam na psicopatologia. Com sua rejeição da possibilidade de sofrer, ele assume um lugar na série de métodos que a psique humana desenvolveu para fugir à coação do sofrimento. Uma série que tem início com a neurose e culmina na loucura, e na qual se incluem também a intoxicação, o ensimesmamento e o êxtase. O humor deve a esta relação uma dignidade que falta inteiramente ao xiste, por exemplo, já que este ou serve apenas ao ganho de prazer ou coloca o ganho de prazer a serviço da agressão. Em que consiste, então, a postura humorística, mediante a qual a pessoa se recusa ao sofrimento, enfatiza a invencibilidade do eu ante o mundo exterior, sustenta vitoriosamente o princípio do prazer, mas isso tudo sem abandonar o terreno da saúde psíquica, com outros procedimentos que têm a mesma intenção? Essas duas realizações não seriam inconciliáveis? Se nos voltamos para a situação em que alguém se coloca humoristicamente em relação a outros, apresenta-se a concepção que já propus timidamente no livro sobre os xistes. Ele se comportaria diante deles como o adulto em relação à criança, na medida em que reconhece e ri da futilidade dos interesses e sofrimentos que a ela parecem grandes. Então, o humorista obteria sua superioridade por colocar-se no papel do adulto, por identificar-se de certo modo com o pai e reduzir os outros a crianças. Esta suposição provavelmente corresponde aos fatos, mas não é inteiramente persuasiva. Perguntamos-nos como pode o humorista se arrogar esse papel. Mas recordemos a outra situação do humor, provavelmente mais antiga e mais significativa, em que a pessoa dirige a postura humorística para si mesma, a fim de afastar o sofrimento possível. Há sentido em dizer que alguém trata a si mesmo como uma criança e, simultaneamente, faz o papel de adulto superior diante dessa criança? Acho que daremos boa sustentação a essa hipótese pouco plausível se levarmos em consideração o que aprendemos sobre a estrutura de nosso eu, a partir de observações patológicas. Esse eu não é algo simples. Ele abriga no interior, como seu núcleo, uma instância especial, o supereu. E às vezes os dois convergem de forma tal que não conseguimos diferenciá-los, enquanto em outras circunstâncias se distinguem agudamente. No que toca à sua gênese, o supereu é herdeiro da instância parental. Muitas vezes ele mantém o eu em rigorosa dependência, tratando-o realmente como os pais, ou o pai, trataram a criança nos primeiros anos. Assim, chegaremos a uma elucidação dinâmica da postura humorística se supusermos que ela consiste em que a pessoa do humorista tirou o assento psíquico de seu eu e o transpôs para seu supereu. O eu, então, pode parecer pequenino para o supereu assim inflado e todos os seus interesses insignificantes, e pode se tornar fácil para o supereu, nessa nova distribuição de energia, suprimir as possibilidades de reação do eu. Fiéis a nosso modo de expressão habitual, diremos, em vez de transposição do assento psíquico, deslocamento de grandes montantes de investimento. Cabe perguntar, então, se é lícito concebermos deslocamentos assim amplos de uma instância da psique para outra. Parece tratar-se de uma nova hipótese feita ad hoc, mas devemos nos lembrar que algumas vezes, embora não com suficiente frequência, levamos em conta um fator assim em nossas tentativas de representação metapsicológica do funcionamento psíquico. Imaginamos, por exemplo, que a diferença entre um investimento objetal erótico habitual e o estado de paixão consiste em que, neste último caso, um investimento incomparavelmente maior vai para o objeto. O eu, como que se esvazia em prol do objeto. Estudando alguns casos de paranoia, pude constatar que as ideias persecutórias são formadas bem cedo e subsistem por longo tempo sem produzir efeito notável, até que determinado ensejo as faz receber as magnitudes de investimento que as levam a se tornar dominantes. Também a cura de tais acessos de paranoia não consistiria tanto em dissolver e corrigir as ideias delirantes, mas em subtrair-lhes o investimento que lhes foi dado.
alternância de melancolia e mania, de cruel supressão do eu pelo supereu e de liberação do eu após essa expressão, nos pareceu indicar tal mudança do investimento, à qual também seria preciso recorrer para explicar toda uma série de manifestações da vida psíquica normal. Se até agora isto ocorreu em grau muito pequeno, o motivo se acha na cautela que exercemos, que é louvável, no fundo. O terreno em que nos sentimos seguros é o da patologia da vida psíquica. Nele fazemos nossas observações e adquirimos nossas convicções. No momento, só nos arriscamos a fazer um julgamento sobre o normal na medida em que o discernimos nos isolamentos e distorções do patológico. Uma vez superada essa reserva, perceberemos o grande papel que tem para a compreensão dos processos psíquicos, tanto as condições estáticas como a alteração dinâmica na quantidade do investimento energético. Portanto, acho que devemos reter a possibilidade aqui sugerida de que, em determinada situação, a pessoa sobreinveste repentinamente seu supereu e, a partir dele, modifica as reações do eu. Aquilo que suponho para o humor tem uma analogia digna de nota no aparentado âmbito do xiste. Tive de conjecturar em relação à origem do xiste que, por um instante, um pensamento pré-consciente é deixado à elaboração inconsciente, que o xiste seria, desse modo, a contribuição ao cômico fornecida pelo inconsciente. De forma semelhante, o humor seria a contribuição ao cômico por intermédio do supereu. Normalmente, conhecemos o supereu como um senhor severo. Talvez se diga que não harmoniza muito bem com isso o fato dele consentir em possibilitar um pequeno ganho de prazer ao eu. É certo que o prazer humorístico jamais alcança a intensidade do prazer no cômico ou no xiste, jamais se expressa em riso aberto. Também é verdadeiro que o supereu, ao provocar a atitude humorística, está efetivamente rejeitando a realidade e servindo a uma ilusão. Mas atribuímos, sem saber exatamente porquê, um alto valor a esse prazer não tão intenso, sentímo-lo como particularmente libertador e exaltador. E o gracejo que o humor produz não é o essencial, tem apenas o valor de uma amostra. O principal é a intenção que o humor realiza, seja atuando sobre a pessoa mesma ou sobre uma outra. Ele quer dizer, vejam, isso é um mundo que parece tão perigoso. É uma brincadeira de crianças, é bom para um gracejo. Se é realmente o supereu que, no humor, fala de modo assim carinhoso e consolador ao eu amedrontado, isso nos mostra que ainda temos muito a aprender sobre a natureza do supereu. Além do mais, nem todas as pessoas são capazes de adotar a atitude humorística. Ela é um dom precioso e raro, e a muitas falta inclusive a capacidade de fruir o prazer humorístico que se lhes oferece. E, por fim, se o supereu busca, através do humor, consolar e proteger do sofrimento o eu, não contradiz, dessa forma, sua procedência da instância parental.